Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar, este o de número 165, onde vamos estudar, você já sabe, né? Aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21. É aquele que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje estudaremos o item número 11, que fala de uma passagem bíblica, né, sobre Jeremias e os falsos profetas. Tá ok? Então, a gente vai entender. Mas que profeta é esse? O que é profeta? É quem adivinha o futuro? É quem manda aquelas mensagens no final do ano, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo? É isso que é profeta? No tempo lá de trás, não era essa a concepção, não era esse o conceito de profeta. Depois é que mudou. Vamos entender aí no nosso estudo de hoje, tá bom? Bom, a nossa página na internet, aqui ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana um novo estudo. Toda sexta-feira a gente publica um novo estudo. E nesse estudo você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Vai encontrar o Tira Dúvidas. E ainda assim, se você tiver alguma outra dúvida, tá? Ou simplesmente quiser falar comigo, mandar alguma mensagem, trocar alguma ideia, falar sobre terapia, falar sobre palestra espírita, falar, enfim, conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, manda um WhatsApp para cá. Qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar a tua mensagem à vontade, tranquilamente, tá? Todas as mensagens são respondidas, ok? E se você preferir mandar por e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode também mandar. Eu falo aqui que às vezes eu posso demorar um pouquinho, são mensagens que chegam do mundo inteiro, tá? Mas pode demorar um pouquinho. Porém, todas são respondidas. 100% das mensagens são respondidas. Então você pode mandar que a gente vai responder. Tá legal? Fique tranquilo aí. Eu só falo no caso do e-mail, se demorar demais, passar um mês, manda de novo, porque ele pode ter ido para aquela caixa de lixeira, de spam, tá? E para quem gosta do Instagram, então agora, novidade, né? Estamos com o Instagram, ou melhor, eu já até tinha, mas eu estou dando um movimento maior agora ao Instagram. No Instagram, você coloca lá, Sérgio W. Soares, tudo junto, tá? Simples assim, ok? Então, coloca lá, e aí a gente vai também interagindo, né? Conversando ali pela plataforma do Instagram. No Facebook, você também já sabe, né? O Facebook do nosso Evangelho no Lar. O Instagram, eu dei o meu Instagram. Agora, o Facebook do Evangelho no Lar. Você vai entrar aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Vamos clicar no curtir, vamos clicar no compartilhar, vamos levar cada vez mais adiante, né, essa ideia e essa proposta do Evangelho no Lar. Tá ok? Então, vamos ter aí esses instrumentos, né, de ajuda e de auxílio através do Facebook. E a gente lembra também, é claro, né, que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Sabe qual é o link? Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você pode entrar lá, acompanhar, né, curtir. Vamos levar para as pessoas também esse link da Rádio Espiritismo, né, transmitir cada vez mais conhecimentos para as pessoas. Programação 24 horas no ar, e você pode acompanhar também pela internet 24 horas, né? De qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tá certo? Então, diante dessas colocações todas, né, a gente vai dar início ao nosso estudo, ao nosso Evangelho no Lar de hoje, com a prece de abertura. Lembrando também que você já pode pegar a água aí, a jarra, vai ter a fluidificação da água daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos dar início com a prece de abertura.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o aprendizado, para o conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local. Que possamos assimilar todos os conteúdos que serão explicados hoje, estudados hoje, e principalmente colocá-los na prática, né? Em nosso dia a dia. E que possa este Evangelho no Lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí, né, a prece de abertura, nós vamos para a leitura da página de preparo. Tenho que lembrar sempre, nossa página de preparo, hoje do livro Vinha de Luz. A nossa página de preparo não é leitura aleatória. Eu não pego aqui e abro ao acaso, não. Tá? Quase todo mundo faz abrindo ao acaso. E aí, é aquele tema, aquela mensagem que é muito bonita, muito construtiva, muito edificante, nem sempre ela é compatível com o estudo do Evangelho. Às vezes está falando de uma coisa e o Evangelho lá está falando de outro assunto, né? Aqui no nosso caso não. Já estamos falando do assunto do Evangelho. É por isso até que algumas vezes a página de preparo às vezes até demora mais do que o próprio estudo do Evangelho, que a gente já está falando sobre o assunto. Tá bom? Então, capítulo 83, livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E o título desse capítulo 83 é Examinai. Vamos examinar, vamos observar, né? E ele então começa com uma citação, algo que foi dito por João, uma frase que foi dita por João, e que consta em 2 João, capítulo 10. Então vamos ver aí o que João nos falou, né? João falou assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Primeira coisa é a gente ter um cuidado, porque a gente fala de espiritismo e fala doutrina espírita, né? E chama de doutrina. Cuidado com às vezes a utilização dessa palavra, porque ela, na verdade, doutrina é uma ideia, é um princípio, são valores. E muitas vezes podemos ter pessoas de outras religiões que têm os mesmos valores da doutrina espírita. Vamos lá. No que eu falar doutrina de reencarnação, de mundo espiritual, de mediunidade, de outras religiões de repente não tem. Mas vamos compreender doutrina como valores morais. A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, da paciência, da tolerância, da paz, da alegria. São esses valores morais. E isso vale para católico, para judeu, para evangélico, para muçulmano, para umbandista, para espírita, para... por aí vai. Ok? Então por isso ele coloca: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, porque senão você vai falar, peraí, isso foi lá de João, como é que o espiritismo não foi nos anos 1800? Né? Doutrina, esses bons valores, ok? Só para ficar bem claro aí esse início. Então, o que o Emmanuel começa a nos esclarecer? É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Até quando a gente está vendo televisão, às vezes um noticiário, às vezes um
programa, às vezes uma palestra, às vezes um filme, às vezes uma leitura, um livro, né? O autor, ou o repórter, ou seja quem for, ele vai falar o que ele acha que deve falar. Ele entende que ele deve falar isso, deve falar aquilo, deve falar... Por aí vai. E cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, dentro daquilo que fulano está falando, eu concordo com isso, isso, isso. Aquilo ali, não estou muito não. Ou seja, eu vou filtrar e vou reter para mim aquilo que eu entendo que vai ser útil e melhor em tudo. Até mesmo aqui no que eu estou falando. Às vezes eu faço aqui o meu comentário, a minha visão de algumas coisas, né? Ah, o que o Sérgio falou eu concordo, bacana. O que o Sérgio falou, não tem nada a ver. Ah, tá bom. Mas a gente vai trabalhando essa questão aí, né? Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo suas mensagens pessoais. É engraçado que ele já até falou, né? Tanto no plano espiritual, nas tarefas do dia a dia, pessoas dando as suas ideias, dando as suas opiniões, dando os seus palpites, né? E é interessante até que com as redes sociais, antigamente, o privilégio de passar informação ou conhecimento era só para quem tinha contato com a mídia, né? Era uma pessoa que fosse da mídia, né? De um jornal ou de um canal de televisão. Se aquele sujeito tivesse ideias ótimas, mas ele não tinha nos anos 60, 70, 80, 90, né? Não tivesse ali um canal de televisão ou um jornal, as ideias dele ficariam guardadinhas. Hoje não. Hoje, com a internet, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem a possibilidade de passar suas ideias. E a gente vê pessoas aí com milhares ou milhões de gente acompanhando, alguns passando ideias que são besteira, que são fúteis, né? Não levam a nada, e alguns são até nocivos, né? E outros passando ideias construtivas, mas a gente vai filtrar. Sempre nós vamos filtrar isso aí, tá ok? Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Ok. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Então, tem gente que chega para conversar e que só fala de revolta. Não, eu não vou me submeter a isso e tal, eu não quero. O cara vem falando, outro só fala de doença, só fala de coisa ruim, só fala de tragédia, só fala... Tem uma turma que vibra assim. E até engraçado, eu vou abrir um parênteses aqui, de quantas pessoas que vibram por doença, que vibram por enfermidades, que vibram por contágios ou medos, a tal ponto que elas já não ficam mais assistindo o noticiário para ficar informada, mas se deixa inundar pelo sentimento do medo. E aí existe uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que fala sobre a relação entre o nosso cérebro, entre o nosso emocional, no que diz respeito às enfermidades, às doenças, e o nosso grau de imunidade. Olha que interessante. Então, se eu carrego muito medo, muito pânico, muito desespero, começo a produzir determinadas enzimas, aí já são os cientistas que vão falar, já não sei ao certo, que de repente baixa a imunidade da pessoa. Estatísticas deles lá falam que 5 minutos que você assiste o noticiário e você está com muito medo, se tremendo todo preocupado, né? Está paralisado, está em pânico, 5 minutos assim representam 6 horas
com a tua imunidade baixa? Ora, 5 minutos. Então, se for 10 minutos, são 12 horas. Então, se for 20 minutos que o cara só está vibrando, ele fica 24 horas. Um dia inteiro. Isso é muito sério, pessoal. E tem pessoas que só falam em doença, doença, doença. E adivinha, ficam doentes. Claro, elas só falam naquilo, elas vibram naquilo. Existe um conhecimento espírita que se fala forma-pensamento, desenvolvido muito por uma autora espírita chamada Sueli Caldas Schubert. E ela fala, nosso pensamento toma forma. E a pessoa está vibrando doença, 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 ela fica doente, doente, doente. Comece a vibrar saúde, saúde, saúde. Aí você vai ficar saudável. Então é muito importante a gente trabalhar isso. Cuidado, vamos nos informar? Sim, mas se permitir ficar inundado, isso pode ser prejudicial. Ok? Então vamos trabalhar as vibrações positivas, até para que eu possa fortalecer a minha imunidade. Né? Ok? Então, eu gosto muito de uma história. Eu estou aqui contando umas historinhas, né? A minha avó desencarnou aos 102 anos. A única vez que eu vi ela ir para o hospital foi para morrer. Era engraçado que ela com 95 anos, 94 anos, 98 anos, o pessoal até falava, né? Pô, mas você não vai lá na pracinha conversar lá com as outras senhorinhas, com as outras idosas? E a minha avó falava assim, esses velhos só sabem falar de doença, eu não quero esse papo não. E ela era assim super pra cima, fazia as coisas, era assim sensacional. Mas olha a sabedoria dela, né? Eu não vou ficar lá. Ela falava, eu não vou lá conversar com essas velhas que só sabem falar de doença. Olha a sabedoria dela. Ela está utilizando o que? Essa parte, examinai. Né? Então ela filtrava aquilo ali e procurava quem falasse de saúde, falasse de coisas boas. Né? Continuando aqui o pensamento do Emmanuel, eu acabei até desviando aqui do assunto um pouco. Né? Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. É o que a minha avó fazia. Né? Batem a porta, a prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis, conteúdo inútil. Eu vou filtrar sempre aquilo que a pessoa estiver falando, o que eu tiro de bom e o que é lixo. E eu vou, da mesma forma que você, quando vai no mercado e compra batata, você não vai descascar a batata e aquela parte boa você vai cozinhar e a parte que é casca, que é lixo, você não vai jogar no lixo? É a mesma coisa, ok? É imprescindível examinar as solicitações que avançam. E aí ele continua dizendo, se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Vem uma pessoa que fala assim, de repente uma pessoa falou alguma coisa que você ficou chateado, né? E aí o outro, tu não vai se vingar não? Olha só, dá o troco mesmo, apronta com ele, né? Complica a vida dele, né? Opa! Será que são valores compatíveis com o que o Mestre Jesus nos ensinou? Volto a dizer, não necessariamente essa pessoa está falando isso por sentimentos de maldade, mas por ignorância. De repente ela tem no seu coração o sentimento da mágoa, do ódio, da inveja ou da vingança. E vamos também, não vamos ser hipócrita não. Volta e meia, na hora que vem, na hora que o sangue ferve, até dá vontade mesmo. Eu, pelo menos, várias vezes já me deu vontade. Mas aí, na hora da vontade, lembra do André Luiz? Lá no nosso lar, água, bota água na boca. Fica com a boca cheia, né? De água. Para quê? Para eu
não agir movido pelo emocional e deixar trazer o racional. Peraí, eu poderia me vingar, reagir, bater, tal. Peraí, eu vou trabalhar o perdão. Perdoar, esse cara é infeliz e não sabe nem o que ele está falando. E lógico, vou me afastar, né? Não vou ficar dando papo para esse tipo de ideia. Então é exatamente isso que ele faz, né? O mensageiro não traz as características de Jesus. Opa, eu não vou entrar na pilha. Pelo contrário, eu vou me policiar para eu poder ficar então tranquilo. Ok? Até porque muitas vezes raiva, mágoa, ódio, revolta, vingança são valores inferiores e que contaminam e fazem mal também ao nosso corpo. Igual eu falei lá da imunidade, prejudica também a imunidade da pessoa. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. Presunção é quando o cara ele tem uma opinião extremamente boa de si mesma e tem a expressão da vaidade. E o cara que é vaidoso. Eu sou o cara, sou eu que sei. Sou eu que... Ó, tu vai fazer o que eu sei? Não, ó, vai se complicar, hein? Sou eu que sei, você não sabe nada. Desconfia. Porque quando a pessoa está falando desse jeito, talvez esteja dominando o orgulho, a vaidade. E muitas vezes são pessoas que estão mais preocupadas em ter razão do que ser feliz. Vou repetir. Pessoas que são mais preocupadas em ter razão do que ser feliz. Em nome do ter razão, ele briga, discute com todo mundo. Afinal, eu tenho razão. E aí, quando ele consegue talvez essa justiça, ele já está sozinho, não tem mais ninguém perto dele, não tem mais nada. E como é que fica? Às vezes perdoar pode ser melhor. Deixa, o cara tá falando ali uma bobagem, eu não vou nem ligar para o que aquele cara tá falando. E eu vou ser feliz aqui na minha vida, vou tocar meu barco, vou ficar feliz. E vou procurar talvez pessoas compatíveis com a minha forma de pensar, de sentir, de agir, né? Então ele continua. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Falaciosa é enganosa, mentirosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado, o dedicado aprendiz de Jesus, lhes prodigalize, lhes transmita algum motivo de reflexão séria. Então aquele sujeito falou, ele tem o direito de falar o que ele quiser e tudo mais, tá bom. Mas eu vou filtrar o que presta e o que não presta. E eu também vou tomar a decisão. Aquele cara, o que ele fala ali, né, é incompatível com meus valores e meus princípios. Determinados canais de televisão, determinados programas, a gente às vezes não assiste, que eu falo, não, isso aqui é incompatível, não tem nada a ver comigo. E aqueles que têm a ver contigo, opa, eu vou assistir isso. E assim a gente vai vivendo aí a nossa vida, no nosso aprendizado e conhecimento, né? Então ele coloca ainda, desse modo, os que julgam conduzir um estandarte, né, um símbolo de suposta redenção, né, libertação, passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. Então, fazendo isso, você começa a trabalhar e viver no teu dia a dia os bons valores. Principalmente não pelas palavras, mas pela prática do dia a dia. Uma pessoa chegar para você, uma pessoa chegar para mim, ou até um espírito através de uma mensagem falando, olha, eu sou bom, ó, eu sou gente boa, ó, eu amo você, eu gosto de você e tal, eu quero bem para você. É o que mais tem. Eu nunca vi um inimigo chegar para você e falar assim, olha, eu sou teu inimigo, tá? Eu quero que você faça isso para você se dar mal. Você já viu alguém fazer isso? Não. Ele vai chegar fingindo que é teu amigo. Então essas palavras, tanto o amigo como o inimigo, o que vai representar para mim? Agora eu vou perceber se realmente ele é um amigo ou não, vou perceber as suas intenções e o seu caráter pelas suas atitudes, pelas suas ações do dia a dia.
aí sim é que eu vou. É o grande filtro que a gente vai fazer, né? Pra gente poder separar, como fala no popular, separar o joio do trigo, né? O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Algo do Cristo o quê? Os seus valores, pensamentos, ideias, conduta, princípios e principalmente o bom exemplo. Vale lembrar aqui que nesse bom exemplo, por favor, tem gente também que quer buscar a perfeição. Somos espíritos imperfeitos. Mas vamos ver se dentro de um geral prevalece as boas atitudes. Às vezes a pessoa pode ter uma falha aqui, outra ali, eu mesmo tenho minhas falhas. Por que não dizer? Né? Mas a gente vai olhar o geral daquela pessoa, como é que ela faz, como é que é a ação, como é que ela pensa, como é que ela sente. Ah, ok. Tá certo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11, Jeremias e os falsos profetas. Lembro aqui novamente que profeta, lá nos tempos antigos, não era o cara que adivinhava o futuro necessariamente, mas principalmente as pessoas que transmitiam conhecimentos e valores para o próximo. Então, valores do amor. O profeta era o cara que trabalhava, transmitia aos outros os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, os valores e princípios cristãos. E o falso profeta era aquele cara que falava que fazia isso, mas não estava fazendo nada disso. Ok? Os fariseus, os saduceus, os publicanos são, de uma certa maneira, exemplos de falsos profetas. Eles pregavam algo para as pessoas, mas na prática fazia totalmente diferente. E os seus interesses também eram totalmente diferentes. Mas na hora de falar, o discurso era lindo. Igual a gente vê aqui também hoje na nossa televisão, na nossa mídia, na própria internet, né? Em próprios templos religiosos, independentes de religião ou de doutrina, pessoas que falam com boas intenções, né? E pessoas que falam com outro objetivo, tá? Então isso é o falso profeta. Não é o Nostradamus, ou o cara que adivinha o futuro, ou o cara que quando está no mês de dezembro fica fazendo um monte de previsão para o ano que vem, né? E aí de repente eu falo que é um falso profeta, que a previsão dele furou, não aconteceu. Não, não é isso não. Tá ok? Ficou claro aí? E aí no item 11 ele vai pegar uma passagem bíblica, né? Jeremias e os falsos profetas. Esse estudo ele foi analisado pelo espírito, parece que é Luoz, que foi um espírito protetor, e ele mandou essa mensagem, chegou lá na cidade de Karlsruhe, não sei a pronúncia disso não, tá? Karlsruhe, chegou lá naquela cidade, tá? Ok? No ano de 1861. Mas antes então desse espírito explicar, ele nos mandou então observar lá em Jeremias capítulo 23, versículos 16 ao 18 e versículo 21, 25, 26 e 33. Então, o que aconteceu ali? O que consta ali em Jeremias? Ele fala assim: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Então o cara fala, né, em nome de Deus, falsos profetas. Olha aqui um exemplo, Antigo Testamento, em nome de Deus você tem que matar, você tem que fazer, você tem que conquistar, você tem que dominar, você tem que escravizar, em nome de Deus, né? No Antigo Testamento chove disso. Tem uma palestra que nós damos, que eu dou muitas vezes, né? E que tem uma turma que fica danada comigo. A palestra é a Bíblia em seus aspectos morais e culturais. E eu comento isso. A pessoa que quer seguir à risca o que está na Bíblia, eu falo, na minha visão, tenha cuidado.
principalmente no Antigo Testamento, porque se trabalha um Deus de raiva, de ódio, de vingança, de tudo mais. Então, né? Será que se for realmente Deus, ele vai ter essa proposta de vamos matar, vamos dominar, vamos conquistar, aquela coisa toda? Como às vezes a gente vê generais, né? Não, vamos lá em nome de Deus. O ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Em nome de Deus, de Alá ou sei lá quem, né? E as pessoas, ó, falso profeta. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim, né? Então muitas vezes a pessoa ela está dando a sua opinião e não está dando a informação. Muitas vezes eu vejo na internet algumas pessoas até colocarem um texto que eu acho bem interessante para jornalistas em geral, falando: eu quero a informação e não a sua opinião, né? Então ocorre isso. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor, né? Ele dá a interpretação dele. Dizem aos que de mim blasfemam, né? Desrespeitam, ofendem, né? O Senhor o disse: tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá, né? Então Jesus, será que Jesus ia falar? O cara que está lá com a corrupção, aquela coisa, nenhum mal vos acontecerá? Será? Será realmente? Né? Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eles interpretavam da maneira que lhe era mais conveniente. Era simples assim, interpretavam do modo dele, do jeito dele. Ok? Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Nossa, sonhei é uma grandeza, né? Eu sonhei que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, então você não faz nada, você vira refém e tal. Eu já vi até em algumas crenças, quando vem a interpretação da pessoa, já de uma igreja, não me lembro agora qual foi, que falava assim que o pastor ou a pessoa lá dizia que todos aqueles seus fiéis deveriam arrancar os dentes. Gente, é isso mesmo, arrancar os dentes. Mas como assim arrancar os dentes? Porque aí ele estava falando, né, que arrancar os dentes seria o seguinte: fala que lá quando morre no plano espiritual vai existir o pranto e o ranger de dentes, né? Isso ele está querendo dizer o quê? É um simbolismo, né? A gente vai lá na frente se arrepender, vai chorar, vai ficar triste. Então haverá prantos, né, lágrimas e ranger de dentes. E aí esse pastor mandou todo mundo arrancar os dentes, porque o ranger de dentes está resolvido. Tá todo mundo só de canjiquinha, né, na boca, né? Todo mundo sem dente, né? O ranger de dente está resolvido. Olha que interpretação mais... E aí a pessoa compra aquela ideia, ela aceita aquela ideia, ela não passa por uma avaliação. Muitas vezes aquele pastor ou aquele religioso, ou até aquele palestrante espírita, ou católico, ou aquele padre, em todos os lugares, tem pessoas capacitadas e tem pessoas que não têm ainda capacidade, mas que estão ali. Então, peraí, eu vou filtrar isso. Outro dia eu vi um caso também de um grupo religioso, né? Eu vou até fazer a propaganda aqui, mas falando para que não comprasse maionese Hellmann's, porque ele entrou num cursinho de inglês
Olha só, ele entrou num cursinho de inglês, ele não sabe nada de inglês, entrou num cursinho de inglês, e aí ele viu que hell significa inferno e man significa homem. Então que a maionese Hellmann's significaria que era a maionese do homem do inferno. E aí o cara começa, olha. Só que Hellmann's, tudo junto, não quer dizer nada disso. É o sobrenome lá da família, lá do criador lá da maionese, enfim. Olha as interpretações erradas aí, né? Então a gente filtrar isso direitinho. Até quando essa imaginação... Então fala, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser qual fardo, qual peso do Senhor, dir-lhes-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, eu estou mostrando aqui, no caso lá da maionese Hellmann's, né? É por ignorância, não é por maldade. Agora, tem muita gente que é por maldade, sim. Tem muita gente que é por maldade, sim, e por outros interesses por trás. Então a gente tem que, ou deve, filtrar. Deve tomar os cuidados aí. Tá certo? Vamos agora para a explicação, né, do espírito Luos, sei lá, né? O nome é assim, espírito protetor, na mensagem enviada na cidade de... É esse o nome aí, tá? Né? Karlsruhe, né? Enfim, vocês estão lendo aí depois no nosso site. Mas o que é esse espírito? Mais importante, lembra? Mais importante que o nome, mais importante que a cidade, é o conteúdo da mensagem. A mensagem é de ótimo conteúdo. Vamos então prestar atenção na mensagem. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero falar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães, os enganadores, né, e os exaltados abusavam do dom de profecia e os exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Tá? Então ele falava, às vezes pelo dinheiro, às vezes por poder, às vezes por comando, às vezes por vários valores, várias situações. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, dos judeus, né? E fácil é de compreender-se se o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado, enganado pelos pseudo-profetas, pelos falsos profetas, que não passavam de impostores ou de fanáticos. Desculpa. Então, muitos enganadores. A gente vê na nossa política, infelizmente, né, um número enorme de pessoas enganadoras. Falam demais, né, sobre saúde, escolas e não sei o que lá. E pelo menos desde que eu nasci que eu ouço isso. E cadê o negócio funcionando? Mas por quê? Se a pessoa tiver escola, estudo e aprendizado, ela vai enxergar as besteiras que o outro cara lá faz. É melhor o cara ficar ignorante. E aí vai se mantendo a ignorância. Vemos aí políticos, líderes políticos, até presidentes ou ex-presidentes, né, falando que a escola não serve para nada, que eu não fiz escola e estou aqui e tal. Tá bom, tudo bem. Para ele, de repente, deu certo, mas daí eu falar que a escola não deve, e eu menosprezar a questão da pessoa buscar o conhecimento, buscar o conteúdo, e até que ponto, de repente, para a pessoa ignorar, é mesmo, aí compra aquela ideia, e lá na frente, quando surge o caos, que mal fiz eu a Deus, mas por que Deus permite, por que a espiritualidade, não é a espiritualidade que permite não, ela respeita as leis de causa e efeito. Se a gente plantou errado, a gente vai colher errado, para a gente poder aprender, não tem jeito, não tem como, né?
Então ele continua: nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, crente, não pensava em lhes contestar a verdade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. O cara que é respeitado, ou que tem a propaganda que a mídia botou, aquele cara lá no alto, ele começa a falar besteira e beleza. Todo mundo confia, todo mundo gosta, todo mundo simpatiza, o cara fala um monte de bobagem, Então, vamos analisar isso aí direitinho. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem, os que sentem prazer em iludir, se lhes depara ocasião. Se tiver a chance, espírito zombeteiro, brincalhão, obsessor ou simplesmente ignorante gosta de chegar e falar e induz a pessoa ao erro. O encarnado aqui de boa fé, vê o espírito falar que é fulano de tal, e aí ele embarca naquela ideia e, enfim, acaba se complicando. Os iludidos está-se a ver, os médios que não precatam bastante, que não tem prevenção, que não estudam, não se previnem. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos melhores escolhos em que muitos, funestamente, infelizmente, esbarram, mormente, se são novatos ao espiritismo. Principalmente quando o médium é novato no espiritismo, estudou pouco, e entendeu pouco. Então ele coloca toda a sua boa-fé ali naquele espírito que está falando. Tá? É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir, a separar os bons dos maus espíritos para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Então, aquele médium, aquela pessoa, ele fala com a maior boa fé, com a maior boa vontade, mas ele foi enganado. Ele foi iludido e ele está transmitindo a informação errada que ele recebeu. Tá certo? Então, é essa a grande questão. Prece para pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas, onde quer que se encontre. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para poder mencionar então os nomes dessas pessoas, ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o fortalecimento e até o esclarecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause. Vamos então para a fluidificação da água. Pegamos aqui já a jarra, Você já deve ter pego aí o copo, a jarra, o vasilhame. Aqui, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você coloca aí no Google, tem o estudo completo, tá bom? Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde. E vamos para a prece de encerramento então, Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, por mais esta oportunidade de acesso aos conteúdos construtivos, aos bons valores.
o aprendizado e o conhecimento. Agradecemos a limpeza espiritual que foi feita neste ambiente pelos anjos guardiães, que possamos fazer a nossa parte durante a semana para que este ambiente permaneça assim tão limpo, tão harmonizado, tão higienizado em todos os seus aspectos. Possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, que possamos praticar os nossos valores morais, né, que são aprendidos toda semana, e principalmente ficarmos vigilantes a cada minuto do nosso dia a dia. Que possamos também estar aqui de volta para o próximo Evangelho no Lar na semana que vem, que assim seja, graças a Deus. Bom, sendo assim, né, estamos finalizando aí o nosso Evangelho no Lar de hoje, né, número 165. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!